Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário que você está assistindo, eu estou cumprimentando você com bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus estamos aqui vivos, espero que todos nós com saúde, né? Para nós estarmos dando andamento ao nosso estudo nesse canal. Verdades eternas invencíveis. E são verdades eternas e são invencíveis porque são verdades de Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui, pela bondade de Deus, né, em ter permitido que nós agora, no final dos tempos, nós abríssemos esse canal, né, pela bondade de Deus, né. Deus ama nós, seres humanos, Deus ama a humanidade, né, Deus ama todos os homens, né, e diante da confusão que existe no mundo, tantos pensamentos, tantos ensinamentos, tantas doutrinas, tantas religiões, né, vamos dizer assim, tantas correntes de pensamento, né, tanta filosofia humana, o pessoal está filosofando Deus, filosofando as verdades de Deus, filosofando as realidades espirituais, né? E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, por amor às nossas almas, né? Deus está permitindo que nós, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, nós possamos alcançar esse ensinamento que Deus está dando para nós agora, para que os que amam a verdade, os que querem viver com Deus nesta vida e também na eternidade, nós não sejamos separados de Deus, nem nesta vida e muito menos na eternidade, né? Porque nessa vida você pode até viver separado de Deus, vamos dizer assim, né? Ninguém vive separado das misericórdias de Deus, ninguém vive. Todo ser humano, toda a criação de Deus vive debaixo da misericórdia de Deus, inclusive o inimigo de Deus. Deus tem um inimigo que nós vimos em outra live aí. Deus tem um inimigo espiritual que muita gente nega, muitas religiões negam, né? Através de homens que já viveram no século passado e em outros séculos aí atrás, desenvolveram muitas religiões e teve muitos seres humanos aí que negaram a existência do inimigo de Deus espiritual, né? E com isso veio milhões de pessoas seguir esse pensamento, né? E isso não é verdade. A verdade é que Deus é um ser espiritual, único, singular, eterno. Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, né? O Deus, Jesus disse para os judeus: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Esse Deus único, ele é único por quê? Porque ele é um Deus singular. Igual a ele não tem outro. Porque Deus, ele é o único ser que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Então não tem como nós fugirmos de Deus, ok? Porque Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Não existe nada neste universo que nós conhecemos, e esse universo que nós ainda não conhecemos na sua totalidade, né? Porque o homem conhece vamos chamar de 0,1% do universo. Vamos chamar assim de 0,1%, que é muito menos ainda do que isso. Mas, para efeito de nomeação, de numeração, vamos dizer que o homem conhece 0,01% da criação de Deus. Vamos dizer assim, né? E esse Deus, ele é criador de todas as coisas que existem. Tudo que existe no universo é a criação de Deus. Porque Deus é o único ser, aprendamos isso. Nesse canal nós estamos aqui para nós aprendermos verdades que são eternas, verdades que são invencíveis. Deus que se apresenta na Bíblia, o Deus que a Bíblia apresenta para nós, o Deus que a natureza revela, esse Deus, ele é o único ser, conforme 1 Timóteo 6,16, 6,15, 6,17, ou lê o capítulo todo, você tem a Bíblia, vale a pena ler. Nós somos preguiçosos, né? Nós queremos saber, assim, nós vemos a humanidade quer saber o que é a vida do próximo, a humanidade está preocupada em saber se o cantor é a segunda mulher que ele tem ou já é a quinta esposa dele.
O pessoal quer saber se o artista, quanto ele está ganhando, quanto jogador de futebol está ganhando. O pessoal quer ouvir piada, né? Ouvir brincadeira. Nós somos assim. Não estou condenando vocês, dizendo que eu sou isento disso. Eu também sou um ser humano como nós, como todos nós, né? E a tendência da gente é se preocupar com as coisas dessa vida, né? Saber como é que está a vida do outro, como é assim por diante. Só que essas coisas não vão levar nós para a vida eterna. Essas coisas não vai só preencher o nosso tempo aqui na Terra, só isso. Não são realidades eternas. Agora, a ouvir, ler, estudar, buscar conhecer Deus, as verdades de Deus, isso sim vai ser uma realidade da nossa vida aqui na Terra. E essa realidade da nossa vida aqui na Terra, ela é eterna. Isso quer dizer o quê? Que o nosso serviço para Deus neste mundo, ele não tem fim. Se você nesta vida humana, nesse tempo curto de vida que nós temos aqui na Terra, uns vivem 60, 70, 80, talvez 100 anos, 90 anos, né? Ou menos que isso, mas nesse tempo, se nós usarmos esse tempo que Deus está dando para nós aqui na Terra, e nós tivermos um viver que é agradável a Deus, o nosso serviço a Deus não é em vão. Isso quer dizer o quê? O que nós fazemos hoje, o que nós fazemos? Procuramos servir a Deus, procuramos fazer a vontade de Deus. Na eternidade, nós vamos continuar também fazendo a vontade de Deus, continuar servindo a Deus para a eternidade. E nessa vida humana, se nós vivemos nosso tempo nessa vida humana só buscando em ganhar riqueza nesta vida, em melhorar de vida, em cuidar da nossa aparência, em cuidar da vida dos outros, essas coisas aí, não é eterno, né? O dinheiro que você ajuntar nessa vida, pode se ajuntar muito dinheiro no banco, tem lá 10 milhões de reais no banco a juros de 0,1% ao mês, você não precisa trabalhar, vive só de juros, né? Mas quanto tempo vai durar? 50 anos? 60 anos? 80 anos, uma hora vai acabar, né? Mas se nós estivermos como servindo a Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da doutrina, dos mandamentos, do ensinamento de Deus, que faz bem para a nossa vida aqui na Terra hoje, nesse serviço a Deus, essa vida que nós vivemos é eterna, né? Porque mesmo que nós morramos fisicamente, mas nós vamos aprender outras lives aí que tem a ressurreição. Deus vai trazer de volta, todas as pessoas que viveram nesse mundo vão voltar à vida. Vão voltar, mesmo as pessoas que já morreram há milhares de anos, mesmo nossos parentes, amigos, vizinhos que vimos morrer semana passada, mês passado, essas pessoas, um dia Deus vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo vai ser julgado pelas obras que você viveu nessa terra, pelo seu viver aqui na terra. E lá vai ser decidido pelo que você fez na terra, de bem ou de mal, vai ser decidido aonde você vai viver na eternidade. Num lugar aprazível, glorioso e maravilhoso, ou num lugar desprezível, né? De desonra, né? Ok? Então vamos aproveitar esse canal, que Deus está permitindo que ele venha à tona agora para nós corrigirmos o nosso viver e possamos ter um viver feliz aqui na Terra, mas principalmente na eternidade. Porque nesse mundo agora nós passamos por tribulação, né? Dificuldades, lutas, estamos no mundo, tem guerra, tem, às vezes, situações econômicas que geram desemprego, fome, né? Situações de um mundo violento, injusto, né? Então, você, às vezes, passa por tribulações, mas só que as tribulações dessa vida humana, elas são passageiras, elas não são eternas. Mesmo que nessa vida humana você seja um homem pobre, né? Lutou, batalhou, coisa e tal, mas não conseguiu ter um padrão de vida elevado dentro do conceito humano, mas mesmo assim, a sua vida simples, às vezes você passa situações de desprezo, porque você é uma pessoa pobre, você é uma pessoa humilde, né? Mas não é eterno o seu desprezo. O seu sofrimento é passageiro, mesmo que dure 50 anos, 60 anos. Mas o que é 60 anos diante da eternidade? Não é nada. Não é verdade? Deus está vendo o teu sofrimento. Deus vai dar galardão para você na vida eterna. Ok? E por outro lado também, aquela pessoa que nesse mundo às vezes se gaba porque tem uma casa bonita, tem carro, tem dinheiro no banco, viaja para outros países, conhece os lugares turísticos que há no mundo, né? Come do bom e do melhor, se veste bem, toda aquela história, mas quanto tempo vai durar isso? 60, 80 anos também. Se você trocar a eternidade com Deus, num mundo maravilhoso de justiça, um mundo onde não vai ter mais doença, não vai ter mais pobreza, não vai ter mais ladrão, não vai ter mais ferrugem, não vai ter mais cupim, não vai ter mais bactéria, não vai ter mais vírus, não é? Um mundo perfeito que todos nós almejamos nessa vida, né?
ter um mundo perfeito, todo mundo vivendo num estado de saúde, né? Bem, todo mundo sonha com isso, só que a realidade não é essa, né? Que às vezes você está bem, está com saúde, mas seu pai está doente, às vezes sua mãe está doente, às vezes o seu vizinho está com problema econômico, está passando necessidade, né? Você sai na rua, no seu carro, tem que ser blindado, tem que ser protegido, porque nesse mundo não tem segurança, né? Você vai com medo e volta com medo, né? Você sai, você não sabe se você volta amanhã. Nós vimos agora, recente, agora teve a queda de um avião lá na Ásia, né? Aquelas pessoas estavam lá todos preocupados com os seus afazeres, com os seus planos, né? E de repente, ó, partiu, né? Um acidente tirou a vida deles, né? Lá na eternidade não vai ter acidente, pô. Lá não vai ter morte. Pô. Lá vamos nos aprender, vamos ver que. Não é que eu estou dizendo para você deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de. Se você tem condições de ser um professor, estude para ser professor, faça um mestrado aí para você ser professor de português, de inglês, de matemática, né? Professor de geografia, história e assim por diante, né? Se você tem condições de ser um mecânico, né? Dos carros modernos de hoje aí, né? Um mecânico especializado, né? Em eletrônica, os carros hoje estão tudo tecnologicamente, praticamente, você não precisa nem da chave mais para ligar, você liga com controle remoto, né? Então você pode ser um profissional na área, estude, faça um curso técnico aí nas escolas técnicas, né? Se você pode ser uma pessoa de nível superior, Deus dá condições, você tem um pai, uma mãe que pode custear o teu estudo, aproveita a oportunidade, seja um médico, um advogado, um engenheiro, né? Ok? Mas não vamos também trocar o conhecimento de Deus, se preparar para a vida eterna, só por causa de ganhar um salário de 20, 30, 50 mil por mês. Você vai ganhar, muito bom, você tem um apartamento bonito, um carro do ano, né? Poder mostrar para as pessoas, mas quanto tempo vai durar? Né? Nós não sabemos, aqui na vida da terra nada aqui é seguro. Jesus Cristo, Filho de Deus, disse: não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, né? Onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então vamos atentar para os ensinamentos de Deus, porque Deus está preocupado com a nossa segurança eterna, com a nossa vida eterna, com a nossa salvação eterna. Vamos aproveitar o canal aqui, com a ajuda de Deus. É um canal simples, não tem luxo, não tem beleza, né? O próprio orador aqui, o palestrante aqui, já é um senhor de idade, né? Não tem mais beleza, né? Não sou um homem sábio, não sou um homem letrado, não sou um homem que fala diversos idiomas, mas graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade, na sua maravilhosa graça, na sua bondade infinita, né? Deus está mostrando através de mim para os meus semelhantes, para os meus companheiros, os meus conterrâneos, os meus temporais aqui desse tempo, né? Os meus contemporâneos, né? Deus está revelando verdades de Deus que são eternas, invencíveis, que nós precisamos de conhecer, moldar nossa vida por elas, para que nós tenhamos um final neste mundo feliz. Na Bíblia mesmo diz lá, atentai para o fim deles. O fim é muito mais importante, às vezes até que o começo. E às vezes do meio. É bom você ter um fim feliz diante de Deus, né? Amém? E hoje, nesse tópico agora, eu fiz uma pequena introdução aqui, estou falando um pouco a mais do normal, mas nós vamos continuar falando ainda sobre esse ser espiritual que é inimigo de Deus e é inimigo da criação de Deus. Então nós já aprendemos noutra live aí, que já está no canal, né? Eu acredito que você está assistindo, você já assistiu, está assistindo aos poucos, vai terminar de assistir ela e você vai agora assistindo essa daqui, vai complementar aquela e depois de outras lives, outros tópicos que vão vir aí para frente, nós vamos sempre falando sobre a obra desse ser que é uma obra maligna, uma obra que prejudica o homem, quer atrapalhar o plano de Deus, né? Mas nós sabemos na Bíblia, já aprendemos em outros estudos aí, que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso da Bíblia significa o quê? Que não existe outro ser mais poderoso do que Deus. Então Deus é o Deus Todo-Poderoso. Certo? Existem outros deuses, existem outros seres poderosos que Deus criou, né? Mas eles não têm mais poder do que Deus, eles não podem impedir que Deus realize a sua vontade. Cristo disse aqui, quando ele esteve na terra, o Senhor Jesus falou, isso está lá em Mateus capítulo, não sei se é 13 ou 16, onde ele diz que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Então, essa é a palavra de Deus. Cristo, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. O Pai é Deus, Cristo também é Deus. Nós já aprendemos em outra live que na divindade habita 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vivem na divindade de Deus. Deus é divino. O Pai é o maior de todos, no universo e também o maior na divindade. Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Certo? E o Pai também de Jesus é maior que todos. Então, Deus é o topo. O Pai, não tem ninguém que veio antes de Deus, que existiu antes de Deus, que dele Deus recebeu alguma coisa, que dele Deus precisa de pedir o conselho dele, a autorização dele para fazer qualquer coisa. Porque Deus, ele é o único ser que possui a imortalidade. Então Deus é o único ser. Aprendemos isso. No universo existem bilhões de seres que Deus criou. Bilhões de seres que Deus criou. Inclusive o Senhor Jesus, como pessoa. Vamos aprender isso. Eu estou até entrando aqui só para ajudar vocês que estão ouvindo, para nós aprendermos o início certo. Como que começou as coisas criadas por Deus, né? Então nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Deus, ele se tornou uma pessoa. E ele não é antes do Pai. Cristo é uma pessoa gerada na eternidade passada, nascida de Deus. Deus deu a luz a Cristo. Tem outras lives aí que explica isso. Que você pode ouvir, e 1, 2, 3, está entrando lives, ainda são poucas gravações que temos no canal, porque o canal é novo, agora Deus permitiu que a gente abrisse, né? E nós estamos trazendo esses ensinamentos que são de Deus. E Cristo, como pessoa, Jesus Cristo, temos que entender assim, ó. Como Deus é uma pessoa, Deus é um ser. O apóstolo São Paulo diz lá em Timóteo, Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então, um ser é uma pessoa, Paulo diz. Então podemos dizer que Deus é a única pessoa que possui a imortalidade. O que é uma pessoa? É um ser, né? Por exemplo, eu sou um ser. Né? Você que está me ouvindo não é um ser? Você não é uma pessoa? Se você está na sua casa, você está ouvindo junto com a sua esposa. Então são 2 seres, né? Você e a sua esposa, cada um é um ser, cada um é uma pessoa, né? Ok? Suponhamos que o seu nome é João. Se alguém chegar no portão e falar assim, seu João, seu João, quem que vai lá atender? O certo é você, né? Porque o João é você, ele está chamando no seu portão. E você vai lá atender ele, né? Ok? E se o nome da sua esposa é Maria, e alguém chama Maria, Dona Maria, fala, quem que vai lá? É ela, porque ela é um ser, né? Ela é uma pessoa. Então, o Senhor é uma pessoa, ela é uma pessoa. Deus é uma pessoa espiritual. O Senhor Jesus, quando que viveu na Terra, ele falou, Deus é espírito. Então, a pessoa de Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Ok? Nós, seres humanos, somos pessoas. Aqui na Terra, nós, seres humanos, cada um de nós somos uma pessoa. Mas nós não somos espiritual na Terra, né? Nós somos um ser humano composto, hoje, no tempo que nós vivemos na Terra, Deus criou nós um corpo terreno, esse corpo carnal aqui que nós vemos, né, esse corpo humano, ele veio do pó da Terra. E Deus criou também no 6º dia o espírito humano e a alma humana, que estão juntos, e colocou dentro desse corpo humano, quando Deus soprou no corpo de Adão, o espírito ou fôlego de vida, né? Deus soprou no corpo de Adão, que estava criado do pó da terra, e Deus soprou na narina de Adão, diz a Bíblia, Gênesis, lá o 26, 27, e depois mais alguns versículos, depois você vai capítulo 2, do 1 até o 7, 8, você vai ver que Deus soprou na narina de Adão o fôlego que dá vida, né? Que pode ser o fôlego, o espírito que dá vida. Né? E quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus colocou dentro do corpo de Adão o espírito humano e a alma humana que Deus criou no 6º dia, que é uma criação espiritual de Deus. Então nós hoje na Terra, o ser humano, nós somos um ser constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. O nosso corpo humano, ele é da Terra.
E o nosso alma e espírito humano, ele é de uma criação espiritual de Deus, que Deus colocou dentro desse corpo humano que veio do pó da terra. E nós somos um ser, então, o quê? Tripartido. Nós temos três partes. Corpo do pó da terra, assim como todas as outras criaturas de Deus, que Deus criou aqui na terra, o corpo humano dela veio da terra, ou veio das águas, né? Os peixes, ele foi aqui produziu os peixes nas águas. Deus falou, produza as águas seres viventes, né? Ok? Como Deus disse também, produz a terra seres viventes, né? Ok? Então a terra tem capacidade de produzir, ela produziu os seres viventes que nós conhecemos. Agora o homem, o ser humano, Deus criou Adão, o primeiro homem, no sexto dia da criação. E Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, e depois Deus criou no sexto dia também o espírito humano e a alma humana, que é espiritual, que não é deste mundo. Mas como que o nosso espírito e a nossa alma poderia viver na Terra, que aqui na Terra tudo é físico? É um mundo físico, né? Ok? Tudo que tem aqui na Terra é físico. Tem armários aqui, tem a parede aqui atrás, né? Tudo é físico. Para mim poder se relacionar com as coisas físicas, Deus criou para o espírito humano, que é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa, Deus criou o corpo humano da Terra para nós aqui podermos viver durante o tempo que nós vamos viver na Terra. Ok? Aprendamos isso, né? Então, nós somos seres criados por Deus. E Deus, ele é um ser também. Nós temos que aprender que Deus é uma pessoa, não é aquilo que as pessoas, as religiões ensinam para as pessoas. Muitas religiões ensinam, né? Ah, Deus é uma força, Deus é um poder, Deus é uma luz, Deus é um poder criativo, Deus é um espírito, mas eles querem ensinar para as pessoas que Deus não é uma pessoa. Que Deus é uma força, um poder, né? Uma inteligência abstrata, não tem personalidade. Não, Deus é uma pessoa eterna. Deus é um ser espiritual. Esse é que é o detalhe. Deus não é um ser tripartido, que tem espírito, alma e corpo terreno da terra. Não, Deus é um ser 100% espiritual. Então Deus é um ser, quer dizer, Deus é um corpo espiritual. Deus é uma pessoa espiritual. Na pessoa de Deus, Deus é um ser completo. Deus tem alma, vamos ver em outras lives, vamos ver, Deus tem alma, Deus tem espírito, Deus tem coração, Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem mãos. Deus é um ser, poxa vida. Pessoal, vocês estão no canal para aprender que o Deus criador do universo, o criador do homem, ele é um ser espiritual. Né? Por isso nós não podemos ver Deus, né? Como também o nosso homem espiritual, ele é espiritual também, ele não é da terra. Por isso que nós não podemos ver o espírito, né? Por isso que tem muitas pessoas aí que já cortou o corpo humano de pedacinho para ver se achava algo e o espírito. Ele não vai achar, porque o espírito não é físico. Com esses olhos físicos nossos aqui, os nossos olhos naturais, nós não podemos ver as coisas espirituais, ok? Só para uma introdução, e agora também nós vamos continuar falando sobre esse inimigo de Deus espiritual, que nós já vimos na outra live aí, que você já assistiu. Nós vemos que Deus tem uma criação espiritual também de Deus. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, a Bíblia mostra que Deus criou o mundo em 6 dias. E nós já aprendemos de outras lives que o mundo criado por Deus, o universo criado por Deus, Deus criou em 6 dias. Mas não são 6 dias de 24 horas. Como muitas religiões ensinam, muita gente crê assim, que o mundo Deus fez em 6 dias de 24 horas. Primeiro dia, 24 horas. Depois, segundo dia, 24 horas. Não, é infantilidade. Chama-se, para não dizer outra palavra, nós chamamos de infantilidade. Isso é infantilidade. Os dias da criação de Deus são dias de Deus. Deus é eterno. Aprendamos isso. Deus, ele é eterno. Quer dizer, Deus não tem princípio de dias, nem fim de existência. O que nós aprendemos pela Bíblia, nós tivemos nossa mente destapada, nós vamos ver que os dias da criação não são dias de 24 horas, dias na terra. São dias no céu, né? E os dias da criação, ele durou bilhões de anos, milhões de anos, bilhões de anos para Deus construir, né? Todo esse universo que Deus fez. Imaginamos aqui, ó, eu já disse em outras lives, para ajudar nós a entendermos, eu já disse em outra live que nós, seres humanos, somos uma miniatura de Deus, somos um Deus pequeno. Ok? Então pensa só, você nessa vida, imagina para nós aqui, essa vida ela é uma semelhança da realidade espiritual, da vida espiritual.
Nessa vida humana, quando você vai fazer uma grande obra, você vai fazer um edifício, um prédio, né, de 100 andares, como agora, eles, segundo o pessoal diz, eles estão fazendo um edifício aqui no Brasil, que vai ser o maior prédio de apartamento do mundo, né? Vai ser, parece que vai ter 500 metros de altura, vai ser construído esse edifício, com não sei quantos andares, 200 andares, não sei, uma coisa assim, não estou só comentando, não estou dando informações que sejam precisas. Mas para fazer esse edifício, eles já estão projetando ele há 1 ano, 2 anos, estão fazendo o projeto desse edifício, né? E esse edifício, para ficar concluído, parece que vai ser iniciado esse ano, o ano que vem, ele vai demorar parece que 5 anos para ser construído. Um edifício, irmão. Um edifício de 500 andares. Pô. Não vai ser feito dentro de 1 mês nem 2 meses. Vai levar anos fazendo. Vai se gastar bilhões de toneladas de concreto, de ferro, de aço, de isso, aquilo lá, né, para poder concluir. Ora, se para fazer um edifício eles vão demorar 5 anos, uns 5 anos eles vão demorar. Ora, e para Deus construir um universo gigante, inimaginável dentro do nosso conhecimento humano? Você acha que Deus fez esse universo em 24 horas, em 6 dias de 24 horas? Não, irmão. Deus, ele levou bilhões de anos para construir o universo, cada dia bilhões de anos. E para Deus, bilhões de anos não é nada. Sabe o que é? Para Deus não é nada, porque bilhões de anos para Deus é eterno. Então, se Deus levou, segundo a ciência humana, o estudo da tecnologia humana hoje, do conhecimento humano, agregado ao longo de milhares de anos, hoje o homem chegou à conclusão, né, pelos estudos atuais, que a Terra tem mais ou menos 4,7 bilhões de anos que a Terra existe. Que o planeta Terra tem 4,7 bilhões de anos. Certo? Né? E que o universo, segundo eles, tem pelos estudos do homem, né, e nós sabemos que a tecnologia, ou seja, a capacidade científica dos homens é dada por Deus, né? Os cientistas são instrumentos de Deus para trazer esse conhecimento e beneficiar a humanidade, né? Porque nós todos nos beneficiamos da ciência, nos beneficiamos, todos nós nos beneficiamos. Então, nós não podemos ser contra a ciência, nem a ciência contra a humanidade. Pô. A ciência foi dada por Deus, a capacidade de inteligência humana veio de Deus, nós temos que entender isso. Quem criou o homem foi Deus. E o primeiro homem criado por Deus foi Adão. E Adão, antes da queda, ele tinha uma capacidade tremenda, muito mais que ele tinha hoje. Na queda, o homem perdeu muito da sua capacidade inicial, que Deus deu para ele antes da criação, antes da queda do homem. Né? Então, a ciência diz que até o universo tem mais ou menos 13,7 bilhões de anos, os conhecimentos que eles até agora conseguiram. Mas pode ser que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, eles chegam e dizem, nós erramos. A Terra não tem 4,7 bilhões de anos, não. Ela tem 10 bilhões de anos e o universo tem 30 bilhões de anos. Para Deus não é nada, meu Deus é eterno. Para Deus não tem problema. Se tem 100 trilhões de anos, para Deus é eterno. Né? Para nós tem, né? Nós vivemos só 60, 70 anos, a gente fica de boca aberta, dizer que o mundo, né, que a criação tem 4,7 bilhões de anos, a gente até duvida, não acredita, coisa e tal, né? Nós duvidamos, não acredito, porque, poxa, como tem 4,7, eu aprendi que tem só 5 mil anos que Deus fez a Terra. Ok? Então, mas nesse canal nós estamos aqui para aprender verdades que são de Deus, são eternas. Que Deus é o único ser que possui imortalidade, Deus é uma pessoa espiritual que possui ele só a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que houve um tempo no passado, na eternidade passada, que só existia Deus. Só Deus existe eternamente. Não existiu nada antes de Deus, e nem Deus veio de algum lugar e entrou no nada. Não. Deus é eterno. Nunca houve um tempo que não existiu nada, porque Deus sempre existiu. Agora, o nada existe depois de Deus. Então, Deus é eterno e antes de Deus criar as coisas, não existia nada, né? Tanto que a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus criou as coisas, não das coisas que parecem serem criadas, mas Deus criou do nada, né? Pela palavra de Deus, pelo poder criativo da palavra de Deus, Deus criou as coisas iniciais, provavelmente as coisas invisíveis, que são os gases, outras coisas que nós não podemos ver nesse mundo, como você não pode ver a cor do ar, né? O vento, né? Ninguém vê, não tem cor, é incolor, né? E outros gases que existem também, nós não conseguimos ver. Então, no início da criação de Deus, há bilhões de anos atrás, Deus criou o que primeiramente? Os gases, né? Depois dos gases, Deus criou as coisas que passaram a ser visíveis, né? Como, por exemplo, a água, né? Deus primeiro criou o oxigênio, Deus criou o hidrogênio,
né? Deus criou outros gases, o orgônio, o gás hélio, sei lá, gases e outros tantos gases que nem eu sei nominar, de centenas de gases que o homem conhece e os que o homem não conhece. Então Deus criou os gases, né? E aí Deus ajuntou esses dois gases lá, pelo poder de Deus, né? Deus ajuntou, e aí duas, vamos chamar duas moléculas vamos chamar assim, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, virou água. Aí a água, pô. Tanto é verdade que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia e havia águas, né? Era uma bola de água. O globo terrestre aqui era uma bola de água. Está lá na Bíblia, só você lendo. Isso que eu falo, não fique só ouvindo a minha palavra. Aplique um pouco do seu tempo, tenha uma Bíblia. Hoje você não precisa ter uma Bíblia de papel, como era há 50 anos atrás, 100 anos atrás, que todo mundo tinha uma Bíblia debaixo do braço para ir para as reuniões da igreja, né? Ou se você queria ler, você tinha que ir lá na sua casa, sentar e pegar uma Bíblia grandona na mão e ficar lendo. Não, hoje a Bíblia você baixa no celular gratuitamente, pô. Você carrega a Bíblia, a palavra de Deus, carrega no seu celular, no bolso da sua camisa aqui, ou no bolso da sua calça. Pô. Você tem a Bíblia completa no aplicativo que você baixa a Bíblia, e gratuito, você não precisa pagar. E tudo isso é coisa permitida por Deus, para que os homens, agora no final dos tempos, todos tenham a chance de conhecer a verdade, né? Buscar conhecer Deus, a verdade. Todo mundo tem essa possibilidade hoje em dia. Quase todo mundo tem, né? Porque tem pessoas que talvez ainda estão pobres, com tão dificuldade, não tem o celular, né? Mas a tendência é que nessas gerações que estão surgindo agora no mundo, né, os nossos filhos, os nossos netos e depois os bisnetos, porque provavelmente ainda a humanidade vai ter um bom tempo na Terra, ainda estamos no final dos tempos, mas ainda não é o fim do tempo. Nós estamos no final dos tempos. Mas ainda vai nascer algumas gerações, provavelmente, e essas gerações já vai nascer nesse tempo agora da informatização, da tecnologia. Então essas crianças que estão nascendo hoje, daqui a 30, 40 anos, dominar a informática vai ser uma coisa fácil para eles, né? Porque eles já nasceram nesse tempo, já vai aprender a estudar, já usando o computador, usando né, o aparelho celular e outros equipamentos modernos que vão surgir aí. Então, todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer a verdade agora, né? Conhecer a Bíblia, que antigamente pouca gente tinha a Bíblia, né? A Bíblia era cara e era, além disso, tinha o poder humano para não deixar o pessoal conhecer a Bíblia, para que as pessoas não vissem a verdade, né? E as pessoas deixassem seguir eles, né? Mas, graças a Deus, agora não precisa mais. Agora você pode ter a Bíblia. Você tem a Bíblia no seu celular, se você não tem, baixa e procure ler, né? Para que você conheça a verdade, para você saber se eu aqui, o Luiz, né? Irmão Luiz, vamos chamar eu, irmão Luiz, se o que eu estou ensinando é verdade. De fato, a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. É verdade que esse rapaz está falando? Esse senhor está falando? Será que ele não está batendo bem na bola? Não! Vai lá em 1 Timóteo, capítulo 6, lê o capítulo 6 todo, lê o livro de Timóteo todo, mas lê o capítulo 6, versículo 15, 16, 17, mais ou menos, você vai ver que o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo de Cristo verdadeiro, que Deus levantou ele para pregar o evangelho aos gentios. Paulo diz lá que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então, você vai dizer, olha, realmente ele falou que está na Bíblia, sinceramente, está eu li aqui, é verdade. Ó, Paulo está dizendo aqui que Deus é o único ser. Ou Paulo podia, pois foi traduzido, lá parece que está traduzido assim, que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Mas podia ter traduzido, Deus é a única pessoa que possui a imortalidade. O tradutor preferiu traduzir como ser. Mas ser é uma pessoa. Então Deus é a única pessoa, então o único ser que possui a imortalidade. E imortalidade para Deus significa o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Deus é eterno. Mesmo que você seja contra Deus, você não crê em Deus, você debocha de Deus, você dá risada de Deus, você dá risada dos que creem em Deus, você zomba, você zoa, né? Porque também a Bíblia mostra que esse Deus maravilhoso, ele é um Deus de bondade, né? De misericórdia, longânimo, paciente. Deus espera que um dia você creia na verdade, você se arrependa, você se caia, veja que você, né, não é eterno aqui na Terra, o ser humano na Terra não é eterno, né? O espírito humano e a alma humana, ele é eterno, porque a partir do dia que Deus criou, você agora também tem vida eterna, você tem existência eterna. Ok? Não vamos cair no ensinamento daquelas pessoas que não crê assim. Tem gente que não crê assim. Eles creem que o homem morre e acaba, né?
Ah, não existe alma, negócio de alma, espírito, isso é mentira. Ah, isso é coisa de religião, isso daí é para enganar as pessoas. Mas nem porque ele não crê, ele tem alma e ele tem espírito. E a alma e o espírito dele é eterno. Ok? O espírito não morre. Olha que eu já tenho dito em outras lives, o espírito não morre. Deus é espírito. E Deus possui o quê? A imortalidade. Imortalidade para Deus é o quê? É que Deus sempre existiu. Deus existe, Deus sempre existirá. Imortalidade para nós é o quê? É quando o dia que Deus nos criou, no sexto dia da criação, o ser humano espiritual, o espírito e a alma, ele é eterno. O que morre em nós hoje, nesse tempo que nós estamos aqui na Terra, quando nós vemos uma pessoa morta no caixão, um parente, um amigo, um vizinho, um conhecido, né, que nós vamos no velório dele e ficamos lá, às vezes é nosso marido, às vezes é nossa esposa, às vezes é nosso filho, às vezes é o nosso pai, às vezes é um tio, às vezes é um primo, né? Às vezes é um vizinho, um amigo, um parente, né? Morre o corpo humano. O corpo humano volta para a Terra. Mas o espírito e a alma, ele é do mundo espiritual. Ele volta para o mundo espiritual. Certo? Aí depois, em outras lives, mais para frente, com a ajuda de Deus, nós vamos saber para onde vai esse espírito quando morre aqui o corpo, como é que vai ser, como é essa realidade agora após a morte, né? Ok? Nós vamos destrinchar essas verdades em outros lives. É preciso que você tenha paciência, creia, é preciso que você tenha vontade de conhecer. Não importa a sua religião, né? Não importa a sua religião, se você é uma pessoa de religião cristã, se você é uma pessoa de outros tipos de religiões que tem no mundo, tem muitas, né? Tem religiões que não são chamadas de cristãs, né? São religiões que não creem em Cristo, não entendem Cristo, né? Não entendem o Evangelho, né? Então tem muitas pessoas que estão em outras religiões que não são cristãs. Não tem importância, se você também não for, mas ouça, né? Para você também entender que as verdades de Deus é eternas, é invencível, e é para todo mundo. Diz na Bíblia que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, Deus deseja salvar o cristão, Deus deseja salvar as pessoas que são do islamismo, Deus deseja salvar as pessoas que são do budismo, Deus deseja salvar as pessoas que são das religiões africanas, né? O candomblé, da umbanda, são religiões do homem, que o homem criou na sua imaginação, na sua mente, né? Ok? E as religiões cristãs, também chamadas cristãs, tem um monte aí, está lotada, são religiões também na mente humana, né? Os homens desenvolveram, não é de Deus. Não são de Deus, apesar de usar o nome de Cristo muitas vezes, usar a pessoa de Cristo, porque Deus, ele é uma pessoa que tem um ensinamento só, né? É que você trabalha numa empresa grande, pensa, você vai trabalhar numa empresa grande. O padrão da empresa ele é válido no mundo todo, em todo lugar o padrão é o mesmo, né? Não muda, né? Porque é o mesmo dono, né? Ok? É o mesmo dono, né? Então você vai trabalhar numa grande empresa, em qualquer lugar, qualquer país, aquele desenho, né? Vamos pôr nos carros. Cada carro tem uma empresa, não? O logotipo que eles falam, né? Da empresa, você pode ver. Então, se é o logotipo da empresa X, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, e pode ser que alguém ache ruim, né? Senão eu falaria, se pudesse falar, eu falaria, né? Então eu estou procurando não falar para dizer, o cara está fazendo propaganda da empresa que ele gosta. Não. Então, mas se você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, você vai ver que toda a empresa tem um logotipo, não tem no carro na frente ali, aquele desenho, né? Então, aquele logotipo daquela empresa, ela é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Norte, na América do Sul, na África, na Ásia, em qualquer país do mundo, o logotipo é o mesmo, né? Ok? Então, vamos dizer que o logotipo de Deus é a verdade. A verdade. A verdade é de Deus. A verdade é de Deus. Então, em qualquer lugar do mundo, a verdade de Deus, ela tem o logotipo de Deus, é a verdade. A verdade é o logotipo de Deus. Todo mundo que estiver dentro da verdade, independente dele conhecer Deus, ele não sabe quem é Deus, ele não conhece Deus. Ele não sabe quem é Cristo. Mas se ele está na verdade, ele é de Deus. Não importa a religião dele, não importa a cor da pele dele, não importa a riqueza dele, nem a pobreza dele. Não importa o grau de escolaridade dele, se ele é doutor, se ele tem PhD nisso, PhD naquilo. Não, para Deus não muda nada. O que vale para Deus é a verdade. Nós vamos aprender em outras lives isso. A verdade é que vai nos salvar, a verdade de Deus. Então, e a verdade de Deus é qualquer, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então o budista não é um homem? Ele é um homem, Deus quer salvar ele. O cristão também não é um homem? É um homem, Deus também quer salvar ele.
o maometista lá não é um homem, são seres humanos. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Deus quer salvar toda a descendência de Adão e Eva. Deus quer salvar, certo? Deus quer salvar todas as pessoas do mundo, né? Deus ama todas as pessoas do mundo. Qualquer religião que prega que Deus não ama o homem, ela não é de Deus. Pô. Deus ama a humanidade. Deus criou, Deus é o criador da humanidade. Pô. Né? É que nem o pai, né? O pai tem 10 filhos, não ama todos os filhos. Né? Os pais não amam os filhos. Você criou os filhos vieram do mundo, né? Você casou. Aí você com sua esposa, casou. Aí você teve 3 ou 5 ou 10 filhos, vamos imaginar. Né? Hoje em dia é raro uma família com 10 filhos, mas antigamente era muito comum, 10, 15 filhos. Tinha uma família que tinha, né? 100 anos atrás, 80 anos atrás, as famílias eram grandes. Hoje em dia, por causa do custo para se criar filho, as famílias hoje têm 2, 1 filho, 3 filhos, aí às vezes já é muito, né? Mas você tem 3 filhos, você não ama os seus 3 filhos? Você ama, né? O mais velho, porque foi o primeiro, é o primogênito. Você tem que cuidar pelo mais velho. O do meio, porque é o outro que veio, que é importante pra caramba, né? E o caçula, porque o caçula é o último filho, então você tem um amor também tremendo pelos filhos. Então, você não quer o bem dos seus 3 filhos? Quer. Deus criou Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Não importa a sua religião. Não importa a cor da sua pele. Não importa. Não importa quanto dinheiro você tem no banco. Não importa, né, o grau de escolaridade seu. Se você é uma pessoa semi-analfabeta, analfabeta, ou se você é uma pessoa doutorada. Não, para Deus isso não é coisa dessa vida humana. Essas coisas são diferenças aqui na Terra. Mas espiritualmente, o espírito nosso e a alma nossa, de todo mundo é igual. Depois nós vamos aprender outra live, a gente vai abrir uma live falando sobre isso, que o espírito, pensa só, Deus criou Adão no 6º dia, criou o corpo humano de Adão. O primeiro homem que viveu na Terra foi Adão. Vamos aprender isso. Existe muita informação no mundo aí das pessoas dizendo, não, o homem não é não, o homem veio de criaturas que já viveram 200 milhões de anos, há 2 bilhões de anos viveram seres na Terra. E o homem descende dele. Nós somos a evolução daquelas espécies que viviam, né? E hoje nós somos a evolução delas. E eles descartam a criação de Deus. Mas, irmão, mentira. Não é verdade. A verdade é a verdade de Deus. Deus criou o ser humano e o primeiro homem criado por Deus foi Adão. E Adão, como as pessoas não entendem a Bíblia, eles acham que a Bíblia não é de Deus, porque a Bíblia diz, muitas religiões chamadas cristãs, diz que Deus criou Adão faz 5.000 anos. E como eles acham vestígios de criaturas que viveram há 50.000 anos, 200.000 anos, e que eram parecidas com a gente, o mesmo genoma parecido, eles acham que o homem é da evolução, não é mutabilidade, evolução, mas não é verdade. Eu não estou querendo ofender. Mas eu estou dizendo que existe verdade e existe mentira. A verdade é a verdade de Deus. Deus criou o homem no 6º dia da criação. O primeiro homem foi Adão. E Deus criou Adão um ser tripartido. Espírito e alma da criação espiritual de Deus. Criou o corpo humano do pó da terra. Pegou esse espírito que é criado por Deus, que é o homem espiritual, que não morre mais. E Deus colocou esse homem aqui na terra, dentro do corpo humano de Adão, quando Deus soprou no corpo de Adão o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser uma alma vivente, completa. Um homem, uma alma, é uma pessoa completa, que tem corpo humano, espírito e alma humanas, criadas por Deus, que estão na Terra e está vivendo dentro desse corpo humano, ok? Então, o primeiro homem foi Adão. Adão foi criado não faz 5.000 anos, Adão foi criado no 6º dia, diz a Bíblia. E Adão permaneceu em estado sozinho na terra. Quanto tempo a Bíblia não diz. Como Adão não tinha morte em Adão, Adão deve ter vivido na terra milhões de anos, vendo a criação de Deus na terra. Adão não morria, porque Adão não tinha morte aí de Adão. A morte entrou quando Adão pecou diante de Deus. E diz na Bíblia que Adão viveu na terra quanto tempo? Sozinho, aqui na terra e no Éden, onde era a casa dele. Nós não sabemos, né? A Bíblia não informa, Deus não dá essa informação. Soberania de Deus, né? Deus não quis dar essa informação, certo? E aí nós vamos replicar Deus por causa disso? Não. Mas diz que Adão, depois de conhecer toda a criação de Deus, todos os animais, aqueles seres que viviam na terra, que era até parecido com Adão, né? Adão deve ter olhado e falou, pô, será que eu vou encontrar alguém aqui? Não, ele não achou ninguém. Diz a Bíblia que depois de muito tempo, Adão se sentiu só, né? Não tinha um ser humano igual a ele, uma pessoa com a carne dele.
com a mente dele, né, com o pensamento dele, com a sabedoria que ele tinha de Deus. Não tinha essa pessoa. Com capacidade de aprender, interagir com Adão. Não tinha, né? Então Deus viu que Adão estava só, depois provavelmente de milhares de anos ou milhões de anos, e aí Deus falou: vou fazer uma companhia para Adão, porque não é bom Adão ficar só. E aí Deus pegou, diz a Bíblia, deu um pesado sono sobre Adão, tem outra live que fala sobre isso, e Deus tirou uma costela de Adão, e da costela de Adão Deus criou uma mulher. A primeira mulher que existiu no mundo foi Eva. Eva foi criada por Deus, no tempo ainda que Adão era inocente, e quando Adão acordou desse sono e ele viu Eva, ele provavelmente se apaixonou por Eva, porque aí ele viu uma pessoa igual a ele, com a mesma natureza, com alma e espírito, e com corpo e com fôlego de vida, né? Para andar na terra e passear e brincar. E aí nós vemos que eles ficaram juntos. Durante quanto tempo Adão e Eva ficou juntos em estado de inocência? A Bíblia também não diz. Provavelmente eles ficaram milhares de anos, né? Adão com Eva, eles não tinham malícia, eles não tinham maldade neles, eles não conheciam o mal, eles conheciam só Deus, e de Deus só vê o bem, né? E eu não vou me aprofundar nisso, porque nós não terminamos a live aqui, mas para encerrar essa parte aqui, ó, nós vamos entender assim, que Adão ficou sozinho muito tempo, né? E aí depois Deus criou Eva, e eles ficaram sozinhos muito tempo, depois eles pecaram diante de Deus, por causa desse elemento aqui que nós estamos estudando nessa live, e esse elemento se rebelou contra Deus no céu, ele desceu do céu, lá da terceiro céu, foi lançado para fora, nesse espaço sideral aí, e ele, como era anjo, e ele andava com Deus, ele via o Deus criando todas as coisas, sem dúvida nenhuma, esse anjo chamado Lucifer, que hoje ele é Satanás, você já aprendeu no outra live, e o nome dele hoje é chamado de Satanás, de diabo, né? Que quer dizer opositor, inimigo, aquele que procura destruir o que Deus faz, né? E procura destruir você. Muitas vezes quer construir um lar com a sua esposa, ser uma pessoa feliz com ela, né? A mulher também. Mas às vezes nós vemos tanta tragédia nos casamentos aí, é o inimigo de Deus por trás, né? Criando ciúme, criando intriga, criando isso. Até que o marido mata a mulher, ou a mulher mata o marido, ou os dois se matam, ou destrói o lar, né? Deixa os filhos abandonados. Essa é obra maligna. Entendeu? Deus tem um inimigo de Deus e inimigo da humanidade, inimigo da criação de Deus. Então, nós temos que entender isso, que isso aconteceu depois de milhares de anos, e aí é que Deus tirou Adão e Eva do Éden e Deus colocou na terra. Depois que eles caíram em pecado, né? E aí Deus colocou na terra e diz na Bíblia que Adão viveu na terra 930 anos, depois da queda. Mas o tempo que Adão viveu no Éden, em estado de inocência, a Bíblia não revela. Talvez milhões, bilhões de anos, né? Ok? Sem problema nenhum, entendeu? Essa é a verdade do Evangelho que nós vamos aprender nesse canal. Estamos aqui para aprender o quê? Para aprender mentira? Estamos aqui para ser enganado? Aí não vale a pena. Para enganar, está cheio de gente aí enganando, né? Então Deus está permitindo esse canal vir à tona para que nós, que estamos tendo a chance e a oportunidade que Deus está dando, para nós conhecermos essas verdades de Deus, nós sejamos salvos pelas verdades de Deus e possamos viver com Deus nesta vida e principalmente na eternidade, né? No novo céu e na terra. Mas então, voltando no tópico, só para finalizar aqui, então nós vimos que Deus criou anjos, né, seres espirituais, logo lá no primeiro dia da criação, né? Eles são seres bem, provavelmente no início da criação, Deus já criou os anjos, né? Ok? E Deus, entre os anjos criados, que são milhões de anjos, talvez bilhões de anjos, Deus criou um querubim, que é uma ordem de anjo muito poderosa, muito superior, até mesmo aos anjos, porque nós sabemos que existem os anjos, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, tem outros ordens de anjos que não é revelado na Bíblia, né? Mas esse anjo esse querubim criado por Deus, foi um querubim que Deus criou ele com glória, com honra, com majestade, vamos dizer assim, com soberania, né? Com sabedoria, além a mais do que os outros anjos, tanto que ele foi feito o quê? Cabeça daquela criação. Ele foi ungido por Deus, para dirigir aquela criação de anjos, né? E esse anjo, em função da sua grandeza, ele planejou no coração deles ser igual a Deus, né? Dividir o reino de Deus, né? Dividir o trono de Deus, né? Ok? E isso está representado lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, 14, 16, que você pode ler depois. Ezequiel 28, 14, 16. Lá está falando do rei de Tiro.
Tiro, naquela época do profeta Ezequiel, capítulo 28, 14, 16, Tiro era uma cidade-estado, uma cidade onde tinha um rei. Naquele tempo, as cidades, os reis naquele tempo, cada cidade geralmente tinha um rei, né, naquela cidade. E essa cidade de Tiro, como era uma cidade que era o entroncamento da comércio naquela época do tempo de Ezequiel, Tiro ficou um rei riquíssimo, né, milionário, bilionário, fazendo negócio com as outras nações, né, cobrando impostos e tal. Então ele ficou um rei super poderoso, super rico, que ele ficou tão vaidoso do poder que ele tinha, do domínio que ele tinha, da riqueza que ele também achou que era Deus, né? E ele quis falar, eu sou Deus também, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus humilhou ele, Deus falou, olha, Tiro, você não vai, através do profeta Ezequiel, Deus falou, tu és um homem, né? E eu vou mostrar para os teus conterrâneos aí que você não é Deus, você é um ser humano como todo mundo. E de fato é verdade, cadê Tiro? Tiro já morreu, né? Milhares de anos atrás, né? O Tiro, a cidade de Tiro hoje parece uma cidade pequena lá, não tem mais aquela imponência que tinha naquele tempo, né? Deus mostrou que você, apesar de ser um homem rico, poderoso, fazer muita coisa na Terra, mas você não é Deus, no sentido que você é um Deus que pode fazer tudo que você quer. O único ser que pode fazer o que ele quer é Deus, porque Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, não tem ninguém mais poderoso que ele. E Deus aqui em Ezequiel 28, 14, Deus está tratando com Ciro, mostrando a rebelião de Ciro, mas Deus está apontando também, usando essa realidade na terra, mostrando que também já houve uma rebelião no céu, já tinha havido uma rebelião no céu, nesse tempo que Deus criou Adão, e Adão ficou em estado de inocência milhares e milhões de anos, porque quando Deus terminou o sexto dia, Deus disse, eis que tudo é muito bom. No sexto dia, Deus terminou a criação e Deus aprovou a criação. Isso quer dizer que os anjos eram bem bons, eram anjos bons, e toda a criação de Deus era boa, incluindo o homem também. Então Deus ficou satisfeito com a criação de Deus, né? Só que Adão ficou na terra em estado de inocência, conhecendo a terra, toda aquela história, e nesse período de milhões de anos, Lucifer, que era esse anjo querubim, ele já tinha provocado uma rebelião no céu, né? Ele tentou tomar o lugar de Deus, ele já fez, dentro dos comércios que ele fazia lá com os anjos, né? Ele já induziu anjos a se aliar com ele, muito provavelmente, quando o anjo chamado Lucifer, vamos dizer assim, que é portador de luz, né? É uma tradução da palavra latina, né? Que quer dizer um portador de luz, né? E a Bíblia mostra que os anjos são luz mesmo, os anjos são estrelas, né? Brilham, né? Os anjos cuidam das pessoas, né? Também, da criação de Deus. Os anjos são luz, na Bíblia os anjos são apresentados como estrelas, né? E esse anjo, então, já Deus está pegando um fato terreno acontecido aqui na Terra, e Deus está fazendo uma analogia, uma comparação com um fato já acontecido no tempo passado, né? Quando Lucifer, esse anjo querubim, ele andava com Deus, ele viu Deus criando todas as coisas, e ele andava no jardim do Éden. Ele viu a harmonia de Deus e Adão e Eva, né? Okay? E quando ele foi expulso do céu, ele caiu da sua posição de cabeça daquela criação, Deus expulsou ele do céu. O que ele fez? Ele, por maldade, né? Por inveja, né, da situação de Adão, que ele viu que Deus tinha um propósito maravilhoso com o homem. Deus tem um propósito maravilhoso com o homem. E o que Satanás fez? Ele veio e eu vou melar aquela situação, eu vou botar meu dedo ali e vou acabar com essa harmonia que há entre Deus e Adão. E ele conseguiu fazer isso. Ele enganou Eva, né? E através de Eva, Adão comeu do fruto proibido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí o pecado entrou no homem. Romanos 5 diz que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, né, entrou na humanidade. E por causa do pecado, entrou a morte. Por isso que todos nós morremos. Todo mundo morre por causa do pecado de um só homem, e por meio desse pecado, dessa ofensa de Adão, dessa desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, né? E pelo pecado entrou a morte. Por isso todos nós morremos, né? Ok? E não foi o pecado que passou para todos os homens, né? A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, ou entrou no mundo, na humanidade de Adão, no caso, e pelo pecado entrou a morte, né? Deus sentenciou Adão à morte, porquanto tu és pó. E em pó você vai se tornar. Então a morte física, ela é uma ordenança de Deus. A morte física não é ruim. A morte física é boa, porque a morte física ela é de Deus. Deus é que disse, porquanto tu és pó, em pó você vai se tornar.
Agora, a morte que não é a vontade de Deus é a morte espiritual. É a separação de Deus que Deus disse para Adão: no dia que você comer, você morre. Essa morte de Adão aí, Deus não queria que Adão morresse. Por isso que Deus advertiu Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não precisar de morrer espiritualmente, se separar de Deus. Deus queria que Adão comesse da árvore da vida, que estava no meio do jardim do Éden, e que Adão podia comer, porque não era proibido ele comer, podia comer todas as árvores, e todas as árvores estavam, e a árvore da vida estava no jardim do Éden. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou lá também, ela escondia dentro daquele fruto dela essa realidade espiritual, separação de Deus, morte, certo? Então, como Deus amava Adão, Deus disse para Adão: olha, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como o pai, né, irmão? Pensa, você não é pai? Você também não avisa o seu filho? Filho, você dá um carro pro teu filho. Você fala: filho, eu comprei esse carro para você, filho. Mas, filho, não anda em alta velocidade, filho. Anda no limite, veja as placas. Se é 80, o máximo, filho, manda 80, filho. Filho, é perigoso. Uma batida com mais de 80 km por hora, você pode morrer ou tirar a vida de outra pessoa. Os pais não instruem os filhos assim? Lógico que instruem. Você acha que o pai vai dar um carro pro filho? Filho, anda a 200 km por hora. Não vai falar isso pro filho. Né? Quando vai instruir o filho para ele não fazer aquilo, porque ele sabe que o filho dele pode morrer. Foi o que Deus fez com Adão. Deus criou Adão e Deus, sabendo que Adão, se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão poderia se separar de Deus, Deus então avisou Adão, né? Adão, não faça isso. E aí nós vemos a questão do livre-arbítrio, né? Isso quer dizer que Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, com vontade própria. Ele poderia escolher querer servir a Deus, obedecer a Deus, ou também não obedecer e sofrer as consequências da desobediência, é uma escolha dele, né? Como assim Deus também, os anjos, a Bíblia mostra que os anjos têm vontade própria. E Satanás hoje, que era um anjo de luz criado lá na criação dos anjos, espiritual de Deus, ele tinha vontade própria, né? E ele, na vontade dele, ele mesmo desenvolveu no coração dele o desejo de ser igual a Deus, de tomar o reino de Deus, de dividir o reino de Deus, que ele não tinha direito. Porque Deus é soberano no universo, porque Deus é o criador de todas as coisas, né? Então Deus tem direito de criação, né? É a mesma coisa, você montar uma empresa, pensa só, você montou uma empresa, você investe sua vida, seu capital, suas capacidades. Quem é quem tem direito de governar a empresa? Você, né? Não é outra pessoa que chega e vai tomando o teu lugar. Né? Você tem o direito de governar, todo mundo tem que respeitar, né? Ok? Então Deus também, mas Satanás, ele ambicionou, ele foi uma pessoa maligna, né? E se tornou esse inimigo de Deus hoje, inimigo nosso, da humanidade, da criação de Deus. Então, tem pregadores que negam isso. Ah, não existe, o diabo não existe, isso é mentira. Não, o diabo existe, ele é um anjo maligno, né? Uma pessoa do mal, né? Que é contra Deus e que é contra a criação de Deus. Né? E nós, que somos o principal item da criação de Deus, é o ser humano. Vamos aprender em outras áreas posteriormente. É inimigo do homem, né? Então nós vemos que aqui é uma alusão. E aí, só para fechar essa mensagem, que está já 1 hora praticamente, nós vemos que Deus usa coisas da terra para mostrar realidades espirituais. Então o Senhor Jesus, quando estava na terra, ele contou essa parábola lá em Mateus 13, de 1 a 9, depois você pode ler, falando do semeador. Né? Diz Jesus que na terra um homem saiu a semear a semente dele. Vamos imaginar uma semente de milho. Ele foi plantar milho, e aí ele saiu naquela época, vamos pegar, há muito tempo, hoje em dia as máquinas que plantam, né? Mas antigamente era um homem que plantava as coisas com um enxadão, né? Ia cavando a enxada, com o enxadão, ia fazendo os buracos, né? Ele limpava e depois fazia os buracos e jogando a semente dentro, né? Das covas, ia tampando com a terra. E Jesus disse que um semeador saiu a semear e ele plantando a semente, lançando a semente na terra, disse Jesus que uma parte da semente caiu, não dentro da cova, caiu na beira do caminho, da rua, né? Da rua da plantação, né? E aquela semente ficou exposta, né? E tem outra semente de Jesus, que aí Jesus diz lá que aí a semente que ficou exposta, não ficou enterrada, os passarinhos vieram e comeram. Né? Ela nem chegou a né, nascer, né, a brotar, né, porque ela não deu tempo dela acontecer isso, que o passarinho já veio e tirou. E tem outra semente de Jesus que caiu entre pedras, né? E aí ela até nasceu, mas por causa das pedras ela não cresceu, porque as pedras sufocou ela ali com toda aquela história, né? Não tem raiz, profundidade na raiz para ela poder puxar a água e crescer, né? E tem outra semente de Jesus que ela caiu entre espinhos, né?
Né? Né, que nós sabemos que tem espinho na lavoura, quem já trabalhou lavoura sabe, tem uns espinhos lá, os matos que não faz parte da plantação. E eles crescem muito rápido, a semente que nasceu no meio deles, ela fica sufocada pelos espinhos, também não chega a desenvolver um tamanho ideal para produzir um fruto bom. Mas de Jesus que outra parte caiu em boa terra. E ela cresceu, deu frutos 100 por 30, 30 por 100, 60, assim por diante. Né? E depois, Jesus explicou que essa parábola, né, o significado dessa parábola é o quê? É que o semeador, o homem na terra que está semeando, ele representa Cristo, né? Cristo também veio na terra, o Filho de Deus, ele veio na terra para semear a semente. Qual é a semente que Cristo semeou? Que o Senhor Jesus Cristo semeou no mundo? Né? Semeou aqui a palavra de Deus. A semente é a palavra. A palavra de Deus, que é a verdade, foi semeada para os homens, né? No coração dos homens. Né? E assim, Jesus dizendo assim, que assim como na terra houve essas 4 situações aí, né? Também espiritualmente há as mesmas situações parecidas, né? Espiritualmente, então, isso mostra que o que acontece na terra revela o que acontece no mundo espiritual. Então, parte da semente caiu sobre a terra e não penetrou, e os passarinhos vieram, representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve o ensinamento de Deus, recebe até com alegria, mas posteriormente vem o inimigo de Deus e tira a semente da pessoa. Às vezes você recebe a semente e você está aprendendo que Deus é o criador do homem. E Adão foi o primeiro homem que Deus criou. E Eva, a segunda mulher. E desse casal que Deus criou, descendo toda a raça humana. Você fica contente, você fica feliz. Mas às vezes você chega na sua casa e o seu marido, ele, não, essa é mentira, não é verdade não. O homem é descendente do macaco. Você vai atrás disso daí, eu não quero você lá, hein? Não quero ouvir isso daí. O homem, nós não tem negócio de. Não existe. Então aí você, aquela pessoa que às vezes até recebeu com alegria, mas em função de uma pessoa chegar e, não, olha, não é assim não, porque eu estou na igreja lá, eles ensinaram lá não, que o homem é descendente do macaco. Na escola, o professor meu, ele disse que o homem é descendente do macaco. Tem até os desenhos lá do macaco, que era pequenininho, depois foi subindo, foi crescendo, foi crescendo. Então você tem lá 3, 4, 5 figuras, depois tem o homem ereto, né? E aí a pessoa muitas vezes desiste de seguir a Cristo, né? De crer na palavra de Deus. E já tem outras pessoas, Jesus falou, que o que caiu em pedras, só aquele tipo de coração que a pessoa gostou, ele achou bom, ele achou maravilhoso. Não teve ninguém que tirou ela brotou até no coração dele, mas só que aí ele, como tem os cuidados da vida, a pessoa às vezes tem que fazer um curso, tem que trabalhar, está pensando em casar, e a pessoa fala, não, eu gostaria de seguir, de aprender, mas só que pô, eu não tenho tempo. Eu estou fazendo faculdade, eu tenho que se formar lá e eu não posso ficar tempo lendo a Bíblia, isso é perder tempo para mim agora, não interessa, deixar para mais para frente. Né? E a pessoa deixa de seguir a Cristo, apesar dele ter gostado, ele achou importante, mas ele achou que tem coisa que é mais importante do que entender o ensinamento de Deus. E tem aquela outra pessoa, né, que Jesus falou, que recebe a palavra também com alegria, e ela entra, e ela brota, e ela permanece um tempo no coração dele, mas as perseguições em função da pessoa de Cristo, do nome de Deus, da fé, da coisa e tal, às vezes vai ser perseguido, tem que pagar um preço para você permanecer firme na fé, a pessoa também desiste, né? Mas graças a Deus existem os corações que são corações bons, que recebem a palavra de Deus e produzem frutos dignos de arrependimento, e é uma maravilha, não é verdade? Então, o que eu quero dizer assim como Cristo usou essa parábola mostrando uma realidade na terra, exemplificando um fato espiritual, Deus lá em Ezequiel, em Isaías 14, de 1 a 32, Deus também está usando situações na terra que exemplifica fatos que aconteceu também na eternidade, no início da criação e que são realidades espirituais baseadas, e Deus está usando realidades na terra, quer dizer, o rei de Tiro se rebelou, se achou que ele era o maioral, que ele podia ser também igual a Deus, e ele se rebelou na época contra Deus. E Deus humilhou ele e mostrou que ele não era Deus, que ele não é Deus, era um ser humano. Mas também lá no céu teve um anjo criado por Deus, com toda a pompa, glória, poder, sabedoria que ele comandava, ele era o cabeça daquela criação. E ele também se rebelou contra Deus, tentou ser igual a Deus. E Deus expulsou ele do céu. E hoje ele é o Satanás, o diabo que nós tanto falamos aqui na Terra, né? Nos aceita esse fato espiritual. O fato espiritual não pode mudar.
E também tem gente que rejeita, não quer aceitar que existe um inimigo espiritual de Deus. Existe, e a Bíblia diz que esse inimigo, ele engana todo mundo. O mundo todo está debaixo do engano de Satanás. Está debaixo do engano dele. Ele começou enganando os anjos do céu. Jesus Cristo falou que o diabo ele é homicida desde o princípio. Qual o princípio? Qual o primeiro homicídio que Satanás cometeu no universo? Foi matou os anjos, né? Porque ele é a cabeça daquela criação e provavelmente ele lá fez a cabeça dos anjos. Ele, olha, pessoal, pô, vamos comigo aqui que eu estou vendo que dá para nós encarar Deus aí, e nós vamos dividir esse reino de Deus e vocês ficando comigo, vocês vão ter essa e aquela vantagem, né? E os anjos, né, caíram lá dele. O que aconteceu? Caíram junto com Satanás, né? Foram expulsos do céu. São os demônios hoje que estão aí caindo e continuam caindo ao longo desses milhares de anos. Da queda de Adão, Satanás continua também ainda enganando os anjos de Deus, né? Pois vamos ver isso em outras lives. E também Deus, ele enganou Eva e continua enganando as pessoas na terra hoje ainda. E ele engana todo mundo, ricos e pobres, doutos e indoutos. O cara acha que ele é filósofo, que ele estudou a história, ele estudou a filosofia humana, a filosofia das religiões, ele estudou a sociologia, a questão da vida humana na Terra, como que é, papai, então ele acha que ele não está. Mas para Satanás ele não é nada. Satanás é... Se os anjos são sábios e muito poderosos, Satanás enganou os anjos, imagina os homens na Terra. Não é porque você é rico, tem R$ 1 bilhão no banco, que o Satanás não vai enganar você, ele engana você e engana a pessoa que não tem nenhum tostão no banco também. Ok? A Bíblia diz que Satanás ele engana o mundo inteiro, não é verdade? Que é o dragão, né? Que quando ele era uma serpente, aí ele enganou Eva lá, né? Só Eva, né? Aqui na terra, né? Ele enganou Eva, né? Mas depois Deus falou assim, ó, por quanto maldito serás tu, né? Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Então Satanás está comendo o quê? O homem natural, o homem que só pensa nas coisas dessa vida, só pensa em ficar rico, em ganhar dinheiro, em satisfazer os desejos do seu corpo, em praticar orgias e isso e aquilo. O cara não dá vazão à sua carne, ele vive fazendo tudo aquilo que ele pode fazer enquanto tem vida aqui na Terra. E ele se gaba disso ainda, né? Ele acha que ele é o maior, porque ele dá risada dos outros, que ele chama de trouxa, né? De Zé Polvinho, né? De coitados, né? Mas ele também está sendo enganado, apesar dele ter bilhões de reais no banco. Satanás não tem dó de ninguém, Satanás é um ser maligno. Ele leva você para o lago de fogo junto com ele, porque o destino dele já está traçado, né? Satanás não foi enganado por ninguém, Satanás desenvolveu mal no coração dele, ele mesmo é a personificação do mal, né? Agora, nós seres humanos, Deus pode ter misericórdia, porque nós somos enganados. Os enganados, vamos aprender isso, ó. Os enganados têm chance de ser salvo. O enganado pode ser salvo. Ele tem chance de Deus salvar ele. Tá certo? Vamos depois esmiuçar isso em outras lives. E também a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento da humanidade, cegou o entendimento dos homens, para que os homens não vejam. Isso está lá em 1 Timóteo 4,10. Leia depois, né? Lá diz, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então Satanás, ele lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 4, se não me engano, você pode ver posteriormente, se não for no capítulo 4 de 1 Coríntios, vai no 2 Coríntios, capítulo 4, né, ok? Eu estou falando aqui baseado na minha memória, né? E às vezes eu posso me enganar, então não fique com raiva de mim, né? Porque eu sou um ser humano como você, estou sujeito a falhar também. Por isso que é bom você conferir na Bíblia, porque às vezes até eu, na minha inocência, posso falar uma coisa errada, né? E você, indo na palavra de Deus, você tem condições de dizer, não, o irmão lá se enganou, não era no 1 Coríntios, é em 2 Coríntios, não era no livro de Provérbios, é no livro de Eclesiastes, né? Não é no livro de Gênesis, capítulo 8, que ele falou, é no capítulo 9. Então, você pode tirar a prova dos 9, né? Vamos dizer assim, né? Mas diz lá que Satanás, ele cegou o entendimento dos homens, para que os homens não creiam na glória do Evangelho de Cristo, né? Então, mas as pessoas cegas, olha só, aprenda isso. Ó. As pessoas cegas têm chance de salvação. Né? O cego tem chance de salvação. Okay? A pessoa enganada tem chance de salvação. Né? Okay? Então, vamos aprender que Deus quer salvar todas as pessoas. Mesmo os enganados por Satanás, mesmo os cegados por Satanás, ainda é o objetivo de Deus salvar
e levar para a vida eterna. Né? Ok? Então, graças a Deus, eu vou terminar aqui, porque a live vai ficar muito grande. Eu até cortei um pouquinho da mensagem aqui, mas nós vamos ter outras lives, vamos aprender aos poucos, né? E eu dou graças a Deus por você que teve paciência. Eu sei que ficar uma hora ouvindo, né? Mas você está ouvindo verdades de Deus. Você está ouvindo verdades de Deus, que Deus ama o homem. Deus ama o homem e Deus quer salvar toda a humanidade. Porque diz na palavra de Deus que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, se você é um homem, você é uma mulher, somos seres humanos. Deus deseja salvar você. Você, então, é um senhor, é uma senhora, você é um rapaz, uma moça. As crianças, eu já ensinei outras lives aí, né? Que as crianças são de Deus. Todos os bebês, todas as pessoas que morrem no seu estado de inocência, nasceram nesse mundo e morreram com 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, 10 aninhos, 9 aninhos, coisa e tal, e até com mais idade, né? Todas as pessoas que ainda não nasceram, não chegaram no seu estado de psicológico completo, seu estado de maturidade espiritual, são inocentes diante de Deus. E essas pessoas são crianças, todas as crianças são de Deus. Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, porque elas são do reino dos céus. Então, qualquer religião que ensina que as crianças não vão ser salvas, que as crianças que morrem na sua infantilidade não serão salvas, é mentira. Deus não vai tratar o inocente igual o culpado. Nem nós, seres humanos, nem um ser humano aqui na Terra, né, trata a criança como trata com o adulto, né? Quando a polícia vai prender um bandido, um ladrão, a polícia entra na casa dele e surpreende ele na própria casa dele, ele está lá, ele, a esposa dele, os filhos dele, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, a polícia leva os filhos dele presos? Leva, não? Pergunto para você. Você já viu a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Militar entrar numa casa, prender um homem maligno, um homem que pratica maldade contra o seu semelhante, né? E levar preso ele e os filhos dele? Não, os filhos dele ficam em casa, né? Fica com a mãe, né? Ou fica com o tutor que eles vão ali nomear. Se foi o casal que era maligno, eles vão levar e a própria polícia vai providenciar uma pessoa responsável, né? Para cuidar das crianças, dos filhos dele. Os filhos dele não têm culpa se o pai é bandido, se o pai é maligno, se o pai é um homem do mal. Não tem. Os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais. Ora, se nós, seres humanos, que Jesus disse, se vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, irmão, que é amor, né? Você acha que Deus vai pegar as crianças porque elas não são cristãs, porque os pais delas não são cristãos, porque os pais delas são ateus, porque os pais delas são incrédulos, porque os pais delas são malignos, porque os pais delas são bandidos, porque os pais delas são assassinos, porque os pais delas são pessoas do mal, né? Pessoas que destroem. As crianças têm culpa. A criança nasceu nesse mundo inocente, coitadinha. Ela tem culpa dos pecados do pai dela. Deus vai salvar, tem muitas religiões que sim, Deus vai salvar só os filhos dos crentes. Aonde está escrito na Bíblia isso, pô? As crianças são inocentes diante de Deus. Todas as crianças, não importa a sua religião, não importa se você é um homem rico ou se você é um homem pobre. Seus filhos, em estado de inocência, eles são de Deus, mano. Eles estão, o destino deles na eternidade é o novo céu e a nova terra. Eles vão viver para sempre. Né? Deus vai ressuscitar eles todos quando chegar o tempo da ressurreição. E todas as crianças que morreram em seu estado de inocência, todos os jovens que ainda não tinham maturidade, e as pessoas que nascem com problema mental, né? Tem pessoas nesse mundo que não têm problemas de deficiência mental, né? Que nós chamamos hoje de pessoas especiais, né? As pessoas que muitos já nascem com problema de cérebro, de entendimento, né? Não são capazes de compreender as coisas no mundo, né? E essas pessoas são pessoas inocentes diante de Deus. Deus não vai tratar eles, não vai tratar uma pessoa que tem capacidade de escolher o bem e o mal, e ele escolheu fazer o mal por escolha dele. Deus não, né? O pai dele ensinou para ele, filho, vai para a escola, filho, estuda, filho, trabalha, filho, ganha o teu salário, filho, seja uma pessoa adequada. E o filho ouve o pai ensinar, e às vezes tem filho que não quer estudar, não quer trabalhar, ele prefere roubar e matar as pessoas, né? Não tem gente assim? Tem. E tem pessoas que os pais estudam os filhos foram médico, advogado, engenheiro, tem um salário bom de 20, 30 mil, num salário no Brasil, que é um salário tão pequeno de R$ 1.518. Tem pessoas que estudou, né, durante
25 anos da vida dele, porque se contar desde o pré até passar pelo ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, são praticamente 25 anos, 30 anos estudando. Né? E quando ele se forma lá com 25 anos, 24 anos, 30 anos, ele vai ganhar um salário aí que pouca gente ganha no Brasil, pô. Ele vai ganhar 20, 30 mil reais por mês. E tem deles que, apesar de tudo isso, o pai deu ele uma boa escola, uma boa educação. O pai tinha o maior sonho de ver aquele filho sendo um advogado, defender a justiça, o outro sendo um médico, curando as pessoas, né? Coisa e tal, né? E os pais, de repente, essas pessoas com um salário desse tamanho, eles não vão roubar ainda. Eles não vão fazer o mal, por escolha deles, mano. Essas pessoas são responsáveis pelos seus pecados. Se você... Agora, o que Deus mostra na Bíblia, nós vemos assim, que mesmo que hoje, até hoje, você está no caminho do mal, você é um homem do mal, para, reflete, cai em si, volte-se para Deus. Dá tempo ainda. A Bíblia, Deus diz, tem um versículo da Bíblia, não lembro agora, mas tem um versículo da Bíblia que diz assim, que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Né? Então, se você, apesar de ser uma pessoa que viveu praticando mal agora, você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas você ainda está vivo, dá tempo ainda você correr para Deus e pedir perdão, e se humilhar, e buscar, mudar a sua atitude, tenta corrigir o mal que você já fez, para de fazer o mal. Você até hoje está vendo com a sua mulher, tem 20 anos de casamento, você está 20 anos agredindo a sua mulher, 20 anos sua mulher está suportando você, aguentando você, vivendo você com medo. Para! Hoje, através da verdade de Deus, para com essa maldade. Pede perdão a Deus. Busca, pede perdão à sua esposa. Em vez de dar um tapa nela, dá uma flor para ela. Em vez de você pegar o seu dinheiro e gastar com coisas à toa, com orgias no mundo, pô, leva a tua esposa para almoçar no restaurante, né? Compra um vestido para ela novo, né? Leva ela para passear, né? Vai na feira todo domingo, traz as compras para dentro de casa, banana, laranja, coisa e tal. Esse é amor, irmão. As pessoas que fazem isso estão amando a sua família, os seus filhos. Vamos parar de fazer a maldade, mesmo já dentro de casa, né? Quantos filhos não maltratam os pais, faz os pais chorar, as mães chorar. Dá tempo você ainda jovem, mesmo que você está vivendo na malignidade, com más companhia, fazendo coisa errada, mas dá tempo, a tua vida é preciosa. No momento que você já fez tanta coisa errada e você não morreu, né? A polícia matou você, nem os ladrões, os seus, que parecem que são seus inimigos, mas eles não são amigos, né? Você não tirar a tua vida aí, não dá tempo ainda você parar. Não, eu agora, meu Deus, me ajuda, me salva dessa situação que eu estava vivendo. Eu não quero viver na eternidade separado de Deus. Vamos aprender isso. O ser humano, olha, vamos aprender isso, para encerrar a live aqui. Ó. Nós, seres humanos, fomos criados no 6º dia da criação de Deus. E nós, depois que Deus criou nós, no dia que Deus nos criou, nós não morremos mais no sentido de deixar de existir. Nós somos uma pessoa eterna. Estamos vivendo na Terra hoje um ser humano com um corpo terreno. Esse corpo terreno nosso, ele é mortal, nós vemos as pessoas morrer aí, né? Mas o nosso espírito e a nossa alma veio da criação espiritual de Deus, é o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser. Esse ser espiritual, ele é imortal, ele não morre mais. A morte que a Bíblia diz, que Deus falou para Adão, no dia que você comer, você morre, é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É você se separar da vida. Se separar de Deus. Deus é vida, e vida com abundância. No momento que você, através da maldade que você faz, você está separado de Deus. Apesar de você estar vivendo na carne, comendo, bebendo, namorando, casando, fazendo mal, fazendo bem, você está fazendo, aí está vivendo na carne. Mas, quando o seu corpo humano morrer aqui na Terra, morreu, acabou. Muitas religiões ensinam isso, muita gente tem esse ditado no mundo, o mundo acaba para quem morre, morreu, não tem mais. Essa é mentira. O homem, o ser humano total, criado por Deus, ele não morre. Ele é eterno. Morre o corpo humano. Mas o seu alma, o seu espírito, que é o seu verdadeiro eu, ele vai prestar conta diante de Deus quando chegar o juízo final. Você vai prestar conta de como você viveu na Terra. Tudo está registrado. E uma verdade que nós podemos aprender para encerrar agora. É importante eu falar porque o tempo é curto. Nós vemos, assim como o ser humano, hoje, com o advento da tecnologia, da ciência humana, hoje o homem,
pode ter as câmeras gravando as obras das pessoas, né? Está na rua, tem a câmera lá vigiando. Então, se você fizer um mal ali, a roubar uma pessoa, fica gravado na câmera, não fica gravado na câmera? Quando a polícia pegar você, tem como pegar e dizer, não, você tá, né? Você não tem como você negar, né? Porque a câmera está lá mostrando que é você, pô. Então, também, se o homem chegou a esse estágio de tecnologia, você acha que Deus, que é o Criador de todas as coisas, não tem como gravar tudo que nós fazemos nessa vida? Quando chegar no juízo final, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Por que você tirou a vida de uma pessoa? Por que você roubou uma pessoa? De fato, você está roubando porque você estava com fome, não tinha o que comer, por isso você roubou? Ou você roubou porque você estava querendo comprar um carro, querendo ter uma casa bonita, querendo ter mais mulheres? Esse foi o motivo que levou você a roubar, e no roubo que você fez, você ainda tirou a vida da pessoa. Isso está gravado lá tudo. Quando chegar no juízo final, Cristo disse, não há nada escondido que não seja revelado. E nem nada oculto que não seja mostrado. Tudo que nós fazemos escondido até das pessoas, dos nossos semelhantes, mas não podemos esconder de Deus, porque na Bíblia diz que Deus, os olhos de Deus estão sobre a terra, vendo todos, os bons e os ruins, os justos e os injustos. Então tudo que nós fazemos nessa vida está sendo registrado. E quando chegar no juízo final, diz a Bíblia que lá cada um será julgado segundo as suas obras. Não será segundo a sua religião, não será segundo a sua crença, não será segundo a sua intelectualidade, nem será segundo a sua pobreza, a sua ignorância. Não, será cada um julgado segundo as suas obras. Quando nós morremos nesta vida humana, o que nos segue na vida humana, quando nós morremos, não é o nosso dinheiro, nem as fazendas que você possui, não é a casa que você tem, não é nada que você tem nesse mundo aqui de bens, de riqueza material. O que acompanha você são as obras. Quais são as obras desse homem? Vai acompanhar você. E lá Deus vai mostrar quais são as suas obras. Obras indignas da vida eterna, você vai perecer, com certeza. Não, vai ser pobre, mas você praticou obras boas, obra justa. Você era um homem rico, mas você praticou obras boas, obras justas, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que não fez o mal ao seu próximo, nem à sua esposa, nem aos seus filhos, nem aos seus vizinhos, nem aos seus amigos, nem às pessoas com quem você trabalhava, você convivia na terra, uma pessoa équia, uma pessoa justa, correta, bondosa, essas obras acompanham você. E você for uma pessoa interesseira, golpista, né, enganando o seu próximo, tomando o dinheiro do seu próximo, enganando, sonegando o direito do seu próximo, né? Você está no trem, no ônibus, sentado na cadeira, você tem 30 anos, você está ali viajando, passeando, trabalhando, sei lá, chega um senhor de 80 anos, o direito dele é ele sentar pela experiência de vida dele, pelo tempo que ele já passou de sofrimento na Terra, ele está no fim da vida. Não era precisado nem ter um banco lá reservado aos idosos, não era para existir. Isso é uma vergonha para a humanidade, é uma vergonha para Deus, inclusive. Né? Por quê? Puxa vida, a pessoa, Deus criou uma pessoa, deu tanta capacidade, e agora, para você dar um lugar para uma pessoa de idosa, é preciso estar escrito lá que aquele lugar é para o idoso. Não precisava estar escrito. Era para a gente automaticamente. Eu estou sentado. Eu tenho aqui a minha idade, né? Mas tem pessoa que às vezes estou na condução, ele é mais velho do que eu, pô. É uma senhora, é um senhor, é uma gestante, né? É uma pessoa com deficiência. Eu não vou esperar ele me pedir o lugar. Eu já, por favor, senhor, sente-se aqui, senhora. Sente-se aqui. Uma mulher com uma criança no braço, o braço cansa, dói, né? Você fica sem habilidade para se locomover na condução, precisa estar escrito atrás que é para dar lugar para mulher portadora com criança. Não precisava disso. Nós temos consciência. Se nós fizermos o bem, e o bem não começa dentro de casa, você com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas de trabalho, com as suas amigas. Nós temos que ser uma pessoa boa para todo mundo, uma pessoa bondosa, caridosa, amorosa, né? Respeitadora do direito dos outros, né? Ok? Então, se nós nos procedermos assim, a Bíblia diz que todo aquele que pratica o bem nessa vida, o destino dele, sabe qual é? Vida. Vida eterna. E toda pessoa nesse mundo usou o seu tempo aqui na Terra para praticar o mal, seja dentro de casa, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, ou para pessoas que você não conhece, você praticou o mal, o seu destino é a separação eterna de Deus. Você não vai morrer, deixar de existir. A morte espiritual é a separação de Deus. Você vai para um mundo que Deus criou, que a Bíblia chama de lago de fogo, depois nós vamos estudar isso, o que é o lago de fogo, porque a gente não sabe o que é. Nós vamos aprender isso nesse canal aqui, em outros lives, né?
E para lá é um lugar onde você está eternamente separado da bondade, da misericórdia, do amor, da graça. Lá não vai ter isso, lá vai ter uma situação lastimável, lastimável, sofrível e eternamente. Então, Deus nos ama, é por isso que Deus está levantando esse canal para você que está ouvindo aqui, você possa crer a tempo, enquanto está vivo, com saúde, com o coração aberto, espero eu, para a palavra de Deus, a gente já mudar a nossa maneira de ser para a nossa felicidade, até mesmo aqui na Terra, porque é bom você viver, saber que você está em paz com Deus, e ao mesmo tempo, quando nós partimos dessa vida, que é o destino de todos nós aqui, é temporal nossa vida na Terra, né? Mas quando vier o tempo final, quando Deus concluir o seu propósito na Terra, vai vir a eternidade, né? E que nós estejamos no novo céu na Terra, onde lá não tem doença, não tem morte, não tem sofrimento, não tem dor, não tem choro, lá não tem caixão, lá não tem cemitério, né? Às vezes você vai numa cidade bonita, fala, eu gostaria de morar na cidade X, que cidade linda, mas lá tem cemitério, lá tem delegacia. É triste, né? É bom você morar numa cidade que não tenha, num país que não tenha cemitério, né? Que não tenha delegacia, né? E esses países, sabe onde é? Na vida eterna, lá não tem as coisas negativas dessa vida humana. Então, graças a Deus, que Deus nos ilumine. Obrigado pela paciência de ouvir. Se você ouviu esse tópico até agora, desde o início, graças a Deus, procure continuar assim, ouvir o tópico, demora mais ou menos uma hora e pouco, né? Mas vale a pena, é melhor que você assistir às vezes um filme, que eu não estou proibindo você de assistir filme, não, eu também assisto filme, eu também gosto de assistir um jogo de futebol, não tem problema nenhum, né? Não é? Você pode assistir. O que você não pode é deixar de ouvir as coisas de Deus e de buscar conhecer a coisa de Deus por causa das coisas desse mundo, né? É verdade? Por causa das coisas desse mundo. Nós temos, pô, as coisas, cada um no seu lugar. Eu tenho que ter um tempo para cuidar da minha família, dos meus negócios, das obrigações dessa vida. Mas eu vou separar um tempo também para ouvir os ensinamentos de Deus, para ler a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus, para que eu possa andar na justiça de Deus e que eu possa então ser recebido um dia por Deus na eternidade e lá vamos viver para sempre felizes, sem mais nenhum desastre. Não vai cair nenhum avião lá. Tá bem? Graças a Deus, muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, até a próxima live, até a próxima gravação, se Deus quiser. Muito bom, muito obrigado, Deus abençoe a todos nós.